Olá, tudo bem? Cumprimento a igreja com paz, saúde e prosperidade. Aqui é o evangelista Fábio novamente e nós iremos começar a aula de número 4 sobre bibliologia. Vai ser a última aula. Nós vamos separar em duas partes, né, o vídeo, porque é uma aula um pouquinho mais longa. Nós vamos falar sobre o cânon das escrituras. O que é isso, o cânon das escrituras? Vamos lá. Cânon ou escrituras canônicas, né? É a coleção completa dos livros divinamente inspirados por Deus que constitui a Bíblia. Então, o cânon é a formação, né? É como que foi formado, como que foi escolhido divinamente para virar isso daqui, né? O livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada. A palavra grega cânon significa vara reta de medir. Como uma régua serve para medir, assim, no sentido religioso, tem o sentido de regra escrita de fé. Realmente, para nós cristãos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, nós utilizamos a Bíblia para basear nossa fé, basear as nossas atitudes práticas. Então, ela é o livro que permeia aquilo que nós cremos e acreditamos e como seguimos as doutrinas, os costumes do qual nós praticamos. Então, a Bíblia ela vai nos mostrar isso, certo? Então, como que é formado o cânon do Antigo Testamento, né? A separação do livro? O cânon do Antigo Testamento, como temos hoje, permanece desde os tempos de Esdras, lá no ano 445 a.C. A divisão dos livros no cânon hebraico é diferente da nossa. Jesus citou a divisão do cânon hebraico em Lucas 24:44. Consiste em 24 livros e não em 39, igual na nossa Bíblia. Na nossa Bíblia contém 39 livros no Antigo Testamento. Na Bíblia hebraica são apenas 24. E aí vou explicar o porquê agora. Porque eles são divididos em dois em nossas Bíblias. Né? Alguns livros são divididos em dois. Como no caso de Samuel, era um livro só, na Bíblia hebraica, só que na nossa é dividida entre primeiro e segundo. Temos reis, primeiro e segundo reis. Temos crônicas, primeiro e segunda crônicas. Então na Bíblia hebraica é um só volume, então tem um livro de reis, um livro de crônicas e um livro de Samuel. Esdras e Neemias também é um livro só que na Bíblia hebraica, só que na nossa Bíblia hoje ela é separado o livro de Esdras e o livro de Neemias. Os profetas menores, que são em 12 em nossas Bíblias, de Osés a Malaquias, na Bíblia hebraica forma um só volume também. Então, todos esses profetas de Osés a Malaquias formam apenas um livro só. Então, vamos ver a divisão dos 24 livros do cânon hebraico. Vai falar sobre a lei, né? Nesse caso, a divisão é igual à nossa Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas são 8 livros, subdivididos em dois grupos: primeiros profetas, Josué, Juízes, Samuel e Reis; últimos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e profetas menores. Os escritos são os 11 livros subdivididos em três grupos: livros poéticos, que é Salmos, Provérbios e Jó; livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas; os 5 rolos, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Ester. Esses eram chamados os 5 rolos, porque cada um era lido nas 5 principais festas judaicas: a Páscoa, o Pentecoste, a festa do Purim, a festa dos tabernáculos e quando os judeus se relembram a destruição de Jerusalém pelos babilônios, Lamentações. Então a nossa divisão do Antigo Testamento é em 39 livros e vem da Septuaginta, através da Vulgata Latina. Segundo Wayne Grudem, o fato de que esses livros foram incluídos por Jerônimo em sua tradução da Bíblia, a Vulgata Latina, completada em 404 anos depois de Cristo, serviu de apoio à sua aceitação. Então a diferença do cânon hebraico para o cânon de nossas Bíblias não altera a veracidade das Escrituras, só está separado, né, para que a gente possa entender que realmente as pessoas que estudaram ali naquela época, que fizeram a separação, entenderam que poderiam ter sido escrito por outras pessoas, que foi escrito tematicamente por um período diferente. 1 Samuel vai tratar ali um tempo, 2 Samuel já vai tratar um pouquinho outro tempo e assim por diante.
O cânon do Antigo Testamento foi formado no espaço de mais ou menos 1046 anos. Moisés escreveu as primeiras palavras, que é o Pentateuco, por volta do ano 1491 a.C. E Esdras escreveu as últimas palavras do Antigo Testamento no ano 445 a.C. O último escritor do Testamento foi Malaquias, porém Esdras, na qualidade de sacerdote e escriba, foi encarregado de completar e organizar o cânon sagrado. O que qualifica um livro para um lugar cânon, né? No cânon? Porque tal livro entrou e outro não no cânon? Sobre essas perguntas, vejamos o que o teólogo Beckwith fala. O que verdadeiramente qualifica um livro para o lugar no cânon do Antigo Testamento ou no Novo não é simplesmente o fato de ser antigo, informativo e útil. É de fazer muito tempo que é lido e valorizado pelo povo de Deus, mas sim que tem a autoridade de Deus para que o diz. Deus falou através do autor humano, a fim de ensinar o povo em que acredita e de que maneira se comportar. Não é tão somente um registro da revelação, mas também a permanente forma escrita da revelação. E o que queremos dizer quando afirmamos que a Bíblia é inspirada? O que nesse particular torna os livros da Bíblia diferentes de todos os outros. Aí vamos falar agora sobre o cânon do Novo Testamento. Então, o cânon do Novo Testamento ele foi escrito no período de 50 anos, vários séculos depois que o Antigo Testamento foi completado. Os 27 livros canônicos do Novo Testamento foram aqueles que vieram a ser reconhecidos pelas igrejas como escritos genuínos e autênticos. O verdadeiro critério da canonicidade é a inspiração das escrituras sagradas era prioridade na primeira era cristã, de forma que já nos dias dos apóstolos e sob a supervisão deles começaram a ser feitas coleções de seus escritos para as igrejas, as quais eram colocadas ao lado das escrituras canônicas do Antigo Testamento. Os livros do Novo Testamento que primeiro apareceram foram Mateus, Tiago e Hebreus na Palestina, João, Gálatas, Efésios e Colossenses, 1ª e 2ª Timóteo, Filemão, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e Apocalipse na Ásia Menor, e 1ª e 2ª Coríntios, Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses e Lucas na Grécia, Tito em Creta, Marcos, Romanos e Atos em Roma, enquanto o cânon do Antigo Testamento levou 1046 anos para serem escritos, né, de 1491 a 445 a.C., para se formar o Novo Testamento levou apenas 96 anos para concluir o seu cânon. Ele foi escrito em 50 anos, mas para concluir o cânon bíblico demorou apenas 96 anos para se concluir. Os evangelhos foram escritos entre o ano 60 a 65 d.C., as epístolas paulinas foram escritas em 52 e 67, as epístolas gerais de Hebreus a Judas entre 68 e 90 d.C., o último livro canônico, o Apocalipse, foi escrito no ano 96 d.C., porém a canonicidade desses 27 livros do Novo Testamento só veio a ser reconhecida oficialmente num concílio de Cartago em 397 d.C. Então a cronologia canônica dos dois testamentos, somando 1046 anos gastos para completar o cânon do Antigo Testamento, mais 96 anos gastos para completar o cânon do Novo Testamento, dá um total de 1142 anos, que foi o tempo gasto para completar a formação do cânon, dos quais dos dois testamentos. Mas se a gente for contar os 400 anos interbíblicos, que a gente chama, que é Malaquias a Mateus, dá um total de 1542 anos. Portanto, 66 livros canônicos da nossa Bíblia foram escritos por cerca de 40 homens inspirados por Deus, sendo príncipes, legisladores, sacerdotes, estadistas, profetas, chefes de estado, generais, reis e poetas, pecuaristas, funcionários públicos, médicos, eruditos, teólogos, etc., em um período de 16 séculos, em línguas diferentes. Nós já falamos aramaico, hebraico, grego, em continentes diferentes, Ásia, África, Europa e assim por diante. Então, o resumo da canonicidade sagrada. Por canonicidade das escrituras é necessário compreender que, de acordo com os padrões determinados, os livros incluídos nelas são considerados partes integrantes de uma revelação, a fé e a prática. A derivação do vocábulo grego canon surgiu da palavra canon, que provavelmente tem a sua raiz na palavra hebraica kané. A canonização de um livro sagrado importava em dois aspectos principais: o reconhecimento de que o seu ensino era em sentido especial divino e, consequentemente, a atribuição ao livro pela comunidade, os seus guias da autoridade religiosas.
Esse é o resumo da canonicidade sagrada. Vamos falar sobre os livros apócrifos. A palavra apócrifo significa escondido, oculto, no sentido religioso significa impúrio, não genuíno. Na Bíblia de edição católica existem 73 livros. Este acréscimo de 7 livros em relação às Bíblias de edição evangélica foi aprovado por volta do ano de 1546 no Concílio de Trento. Todos esses livros acrescentados são chamados de apócrifos, isto é, não inspirados por Deus. Isso se deve ao fato de os mesmos serem incluídos na Bíblia após o encerramento do cânon sagrado. Então o cânon já tinha sido encerrado, já tinha sido formado, e aí no Concílio de Trento foi colocado mais 7 livros na Bíblia Católica. Aí a gente vai citar os nomes desses livros do qual nós cremos que não são inspirados por Deus. Podemos acertar esses livros separadamente, talvez apenas como base de informação histórica. Eu mesmo penso assim, até porque eu também tenho Bíblias católicas. Eu apresentei para vocês aqui nos primeiros vídeos. Primeira e segunda Macabeus é uma fonte histórica extraordinária, porque mesmo não sendo inspirado por Deus, a história ainda prevalece. Houve sim um grupo chamado de Macabeus que praticou a revolução, se eu não estiver enganado, contra o Império Grego. Eles ajudaram muito ali para que o povo fosse o que eles são hoje ali, não hoje, né? Na época dos hebreus, dos israelitas, judeus, na época ali de Jesus, foram uma grande influência durante os 400 anos interbíblicos, certo? Então existem ainda os acréscimos dos capítulos aos livros de Daniel e Esther, sendo esses capítulos também considerados espúrios. Os livros acrescentados que existem nas Bíblias de edição católica são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos, Baruque, 1ª e 2ª Samuel, contabilizando assim 7 livros. Existem ainda 14 livros apócrifos do Antigo Testamento, ensinados pela tradição católica em 21 livros apócrifos do Novo Testamento, porém não estão na Bíblia, tais como o Evangelho de São Tomé, Apocalipse de Pedro, Epístola de Barnabé, Atos de São André e outros. Então vejamos a nossa posição de fé, né, o nosso credo com a fé quanto aos livros apócrifos e pseudo-epígrafos. Não reconhecemos a autoridade espiritual dos livros apócrifos, nem dos pseudo-epígrafos, chamados pelos católicos romanos e respectivamente deuterocanônicos e apócrifos. O Senhor Jesus fez menção das escrituras sagradas dos seus dias, a Bíblia tripartida dos judeus, lei, profetas e escritos, e nelas não constam esses livros, pois nunca fizeram parte do Antigo Testamento dos judeus. Os livros apócrifos, palavra que significa escondido, apresentam erros históricos e geográficos, bem como anacronismo, além de ensinarem doutrinas falsas e práticas divergentes das escrituras inspiradas, a exemplo da oração pelos mortos. O pseudo-epígrafos, palavra que significa falso escrito, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e a apóstolos. Então sim, igual a gente tem livros que foram escritos por pessoas, e para que aquele livro fosse reconhecido, colocavam o nome de Pedro, de Paulo, Apocalipse de Pedro. É bem provável que não foi Pedro que escreveu isso. Os teólogos vão dizer que não foi Pedro que escreveu, que foi uma outra pessoa que atribuiu esse escrito a Pedro, para que o livro pudesse chegar até a igreja, chegar até as pessoas e ganhar assim notoriedade, porque se fosse somente por um escrito escrevesse o nome da pessoa, a gente não ia reconhecer de forma alguma, como não reconhecemos mesmo assim. O que diferencia a Bíblia dos demais livros é a sua inspiração divina. Que as escrituras são origem divina é assunto resolvido. Quem tem o Espírito Santo deposita toda a sua confiança na Bíblia e mostra e acredita que ela é a palavra de Deus, sem exigir provas e novos argumentos sobre isso. Porém, por causa dos críticos, é bom que tenhamos algumas provas, não para convencê-los, mas sim para deixarmos claro que a Bíblia não precisa de crença de ninguém para que ela seja confirmada como palavra de Deus, porque ela se defende a si mesma. É a inspiração divina da Bíblia. A palavra inspiração vem do latim e é a tradução do termo grego theopneutos. De toda a escritura é divinamente inspirado. Inspiração é a influência sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre a mente humana, pelo qual os profetas, apóstolos e escritores sacros foram habilitados para exporem a verdade sem mistura de erros. Então nós entendemos que os homens eram separados, eles foram
Santo significa separado, você já sabe, se você não sabe, você está aprendendo agora. A palavra santo, a gente ser santo é ser separado para Deus. Homens separados, com uma linguagem santa, com um pensamento agora santo, mas humano, inspirado totalmente por Deus, pelo Espírito Santo nele. Ele escreve com a sua língua, com a mentalidade dele, como ele pensa, porém aquilo que Deus deseja, inspirado, né? Inspirado. Um pintor, não sei se posso usar esse exemplo, mas um pintor antigo foi ali pintar a Mona Lisa, teve a sua inspiração aquela mulher e pintou ela. Então Deus ele inspira o homem a escrever este texto usando aquilo que o homem já tem, né? A sabedoria do homem, como escrever, de forma que eu e você possamos entender também. Teorias falsas da inspiração da Bíblia. Existem várias correntes de pensamentos de críticos e de teólogos modernos acerca da inspiração divina da Bíblia. Então a gente vai conhecer algumas delas. A teoria da inspiração divina comum. Alguns confundem a inspiração com iluminação e afirmam que a inspiração que os escritores sagrados receberam é a mesma influência que recebemos do Espírito Santo para compreender as coisas. Porém, o Espírito Santo concedeu aos escritores sagrados inspiração para escrever a palavra da Bíblia e transmitir a sua mensagem, conforme escreve o grande teólogo Antônio Gilberto. Isto é errado, porque a inspiração comum que o Espírito Santo nos concede admite gradação, isto é, o Espírito Santo pode conceder maior conhecimento e percepção espiritual ao crente à medida que este ore, se consagre e procure santificação, ao passo que a inspiração dos escritores da Bíblia não admite graus. Então, é contínua, é inspiração para a Escritura. Nós que somos inspirados pelo Espírito Santo hoje, meros mortais, é gradativamente o processo da santificação que a gente vai estudar depois. Gradativamente eu vou ficando melhor naquilo. Gradativamente o Espírito Santo vai me inspirando a ser melhor, a ser mais santo, mais parecido com Cristo, uma pessoa melhor. A inspiração que recebemos é para compreender o que já outrora foi inspirado por Deus. Tanto que hoje só compreendemos porque já foi revelado antes. Os escritores sagrados foram inspirados a escrever coisas que eles mesmos desconheciam. Certo? O que foi utilizado do homem aqui? A inteligência para escrever, a língua que eles falavam no momento e apenas o Espírito Santo entregou o restante. A teoria da inspiração natural. Essa teoria modernista é meramente uma perspicácia natural dos assuntos espirituais, exercida por pessoas bem dotadas, confundida com a inspiração sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados. Essa teoria diz que Sócrates, Platão, Aristóteles, Zênon, Rui Barbosa e outros sábios e filósofos foram dotados, por isso pode escrever sobre a doutrina. Porém, esses sábios escreviam aquilo que eles aprenderam através da escola natural e inteligência natural humana, e não sobre aquilo que o Espírito Santo os inspirou para que os escrevesse. Vejamos, o que diz o teólogo Stuller Horton. Assim como alguns têm aptidão para a matemática ou para a ciência, os escritores bíblicos teriam aptidão para ideias religiosas. Não se vê nisso qualquer envolvimento especial de Deus. Então, é inspiração natural, já vinha deles. Vinha tanto que Paulo, o Saulo na época, ele não era inspirado para escrever coisas boas para a igreja. Era para matar mesmo, para tirar as pessoas do caminho, para acabar com aquilo que estava atrapalhando os israelitas na época. Ou até mesmo Pedro, que também tem os seus escritos, ou João, ninguém pensava nisso. Era bem diferente. Teoria da inspiração parcial. Essa falsa teoria ensina que só algumas partes da Bíblia são inspiradas. Segundo a opinião dessa teoria, a Bíblia contém a palavra de Deus, em vez de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, em alguns momentos, a Bíblia tem a palavra de Deus, não tudo. Então, digamos que tenha 70% Deus, é a palavra de Deus, e os outros 30% é do homem, ou vice-versa, assim por diante. É a teoria da inspiração parcial. Eles acreditam que em alguns momentos Deus falava, em alguns momentos era só um homem mesmo que estava tirando de si. Teoria da inspiração verbal. Essa falsa teoria ensina que a Bíblia só foi inspirada quanto às palavras, ou seja, os homens foram usados simplesmente como máquinas que escreviam o que Deus ditava, como ditou os 10 mandamentos para Moisés e o Pai Nosso. O que vimos em toda a Bíblia Sagrada é que Deus não usou os homens mecanicamente, pelo contrário, o seu divino Espírito usou as faculdades mentais dos escritores sagrados, produzindo uma mensagem perfeitamente divina. Teoria da inspiração das ideias e conceitos.
Essa teoria ensina ao contrário da anterior, afirma que Deus inspirou apenas as ideias e pensamentos da Bíblia, e não as palavras, porém é muita ignorância os que defendem essa teoria, porque um pensamento ou conceito inspirado só pode ser expresso se as palavras são verdadeiramente inspiradas, mas a ênfase da Bíblia diz: havendo antigamente falado aos pais pelos profetas, homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Teoria correta da inspiração da Bíblia. Essa é a teoria correta. A teoria correta da inspiração da Bíblia é chamada de inspiração plenária e verbal. Essa teoria correta ensina que todas as partes da Bíblia são inspiradas. As Escrituras reivindicam a inspiração, dão certeza de serem inspiradas, sentimos que são inspiradas e provêm ser inspiradas. Afirmam que os homens santos escreveram a Bíblia usando palavras de seu vocabulário santo e que o que eles escreveram foi a palavra de Deus. O que é inspiração plenária? Portanto, a inspiração plenária cessou quando foi escrito o último livro do Novo Testamento. Ela ensina que os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes, e sim que houve inspiração divina com a cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito Santo. A diferença entre inspiração, revelação e iluminação. Inspiração é o sopro de Deus sobre os homens, através da influência sobrenatural do Espírito Santo. Revelação é a ação de Deus pela qual ele dá a conhecer ao escritor coisas desconhecidas que o homem por si só não podia saber. E iluminação é o ato de receber esclarecimento sobre um determinado assunto que esteja obscuro ou complexo, de que sorte que interpretar a mensagem é o ato de conhecer divinamente a mensagem desconhecida ou misteriosa. A infabilidade das escrituras sagradas. A infabilidade da escritura pode ser chamada de consequência subjetiva da inspiração divina. Isso significa que ela define a escritura como totalmente confiável e fidedigna para aqueles que creem nela em busca da verdade da palavra de Deus. A Bíblia é indefectível, que não pode faltar, que não falha, incontestável, infalível, sólida e fiel. A Bíblia não passa uma mensagem de que nunca falhará e nunca nos decepcionará, como nunca decepcionou sequer um ser humano. Vejamos o posicionamento da declaração de fé referente ao poderio das Escrituras. Se você não sabe, mas a gente tem um posicionamento. Você pode aprender, pode pesquisar no Google, pedir para o seu pastor falar para você. Mas a gente crê dessa forma. A Bíblia revela o seu poder de forma clara e inconfundível. Ela emprega uma metáfora para mostrar que esse poder, quando chama a si mesma de a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o seu poder é capaz de destruir as fortalezas de Satanás, como também pode penetrar no mais íntimo do ser humano. O próprio Senhor Jesus Cristo derrotou Satanás usando o poder das Escrituras Sagradas. Quando foi tentado por este no deserto, Jesus evitou qualquer outro argumento, abriu mão do uso de seus poderes sobrenaturais característicos do seu ministro terreno e disse apenas: está escrito. E isso por 3 vezes citou a lei de Moisés, o livro de Deuteronômio. Está escrito: nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Também está escrito: não temerás o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E a sua veracidade. É muito interessante comparar alguns pontos, ensinos da Bíblia com os Zoroastro, Buda, Confúcio, Sócrates, Solon, Marco Aurélio e outros autores pagãos. Os ensinos da Bíblia superam aos ensinos destes homens em todos os pontos imagináveis. A Bíblia contém mais verdades que todos estes livros juntos. Ajuntem, se possível, todos os melhores pensamentos da literatura antiga e moderna, retirem o imprestável, ponha toda a verdade escolhida em um só volume e verão que jamais substituirá a Bíblia, a mais verdadeira palavra, escrito para instruir as pessoas. A gente só vai encontrar instrução para a nossa vida nela. E não tem livro de qualquer outro escritor que tenta inspirar pessoas que tenha mais verdade do que a própria palavra. Sua imparcialidade. Se a Bíblia fosse um livro criado por homem, ela não registraria as faltas e falhas dele. Então, homens que estiveram na Bíblia, homens de Deus, separados por Deus, que estão com Deus provavelmente, falharam. A Bíblia mostra as falhas deles.
Se ela fosse parcial com essas pessoas que são escolhidas, separadas por Deus, ela provavelmente não mostraria os defeitos, os erros destes homens. Pelo contrário, ela mostra os defeitos, mostrando que os homens são falhos, porém a palavra de Deus nunca falha. Ela é imparcial com tudo isso. Sua originalidade. Deus é o único que pode ter sido o autor da Bíblia, porque homens ímpios jamais iriam produzir um livro que sempre o está condenando. Em nome de Jesus, não tem como a gente pensar em escrever um livro que de alguma forma vai nos condenar no futuro. Que eu vou cometer um pecado e lá na Bíblia, quando eu abrir ela, vai ter uma mensagem escrita contra o pecado que eu cometi. Porque eu pensei, não vou escrever sobre isso daqui porque eu sou santo, né, separado, e ela não vai me condenar. Tem condenação ali, tem para todo tipo de pecado. Então, eu acho que jamais, né, como o próprio sino fala, os homens ímpios escreveriam contra si mesmo. Homens justos e piedosos jamais cometeriam o crime de escreverem um livro e depois fazerem o mundo crer que esse livro é obra de Deus. E os judeus, como guardiões da Bíblia, jamais poderiam ser os autores dela, pois ela sempre condena suas transgressões, pondo seus defeitos a descoberto. Também, se eles pudessem mexer nela, teriam apagado todos esses males, idolatrias e rebeliões contra Deus neles registrado. A harmonia e unidade da Bíblia Sagrada. A existência da Bíblia até os nossos dias só pode ser explicada com um milagre. Há nele 66 livros escritos por cerca de 40 homens, cumprindo um período de 16 séculos. Esses homens, na maioria dos casos, não se conheceram, viveram em lugares distantes de 3 continentes, escrevendo em 3 línguas. Devido a essas circunstâncias, alguns escritores nada sabiam sobre o que já havia sido escrito. Muitas vezes um escritor iniciava um assunto e outro só completava século depois, com tanta riqueza de detalhes que somente um livro vindo de Deus podia ser assim. Os escritores foram homens de todas as atividades humanas, por isso a diversidade de estilos encontrados na Bíblia. Moisés foi príncipe e legislador, Josué foi general e comandante, Davi e Salomão foram reis e poetas, Isaías foi estadista e profeta, Daniel era chefe de estado, Pedro, Tiago e João pescadores, Zacarias e Mateus eram funcionários públicos, Paulo era teólogo e erudito e assim por diante. Cada homem tinha suas características, cada homem tinha sua mente, por isso que a Bíblia ela é repleta de qualidades diferentes, ela é diferente, em cada assunto vai tratar de forma diferente, porque sim, pessoas diferentes escreveram. A integridade das escrituras sagradas. A integridade da escritura é considerada por 5 principais provas positivas apresentadas principalmente pela verdadeira ciência. A integridade etnológica ou racial. Todas as informações bíblicas concernentes às raças, as que se referem, têm sido demonstradas como harmônicas com os fatos etnológicos revelados pela arqueologia. Integridade topográfica e geográfica. As descobertas arqueológicas provam que os povos, os lugares, os eventos mencionados nas escrituras são encontrados juntamente onde elas os localizam. A integridade cronológica. A identificação bíblica de povos, lugares e acontecimentos com o período de uma ocorrência são corroboradas pela cronologia síria e pelos fatos revelados pela arqueologia. O tempo dos acontecimentos registrados é o tempo exato em que devem ter acontecido. Isso fornece um arcabouço da história inteira do Antigo Testamento. A integridade histórica, o registro bíblico dos nomes e títulos dos reis está em harmonia perfeita com os registros seculares, conforme estes têm trazido à luz pela descoberta arqueológicas. E a integridade canônica. A aceitação pela igreja em toda a era cristã dos livros incluídos na escritura que hoje possuímos representa um endosso da sua integridade. Há uma confirmação por parte das 4 Bíblias mais antigas, datadas entre 330 a 400 depois de Cristo e escritas em diferentes partes do mundo, em conjunto contém as mesmas escrituras como as possuímos atualmente. E existem ainda aceitações na integridade canônica, à base de 2.000 manuscritos bíblicos possuídos por eruditos no século XV. O conteúdo verídico das escrituras tem sido plenamente comprovado, apelando-se para os registros seculares e para os fatos reais revelados pela pesquisa científica. Então, você que aprendeu nesse vídeo hoje sobre a canonicidade da palavra de Deus, como que ela foi separada, como nós acreditamos na inspiração divina em cada livro. Você aprendeu isso agora nessa aula, na parte 1 na parte 1 da lição 4.
Por que eu e você precisamos saber disso? Porque nós precisamos saber defender as escrituras divinas, mesmo que ela nem precise, porque ela mesmo se defende, ela mesmo se responde para qualquer pergunta tonta que uma outra pessoa possa te fazer. Mas se ela quiser uma resposta um pouco mais técnica, você pode pegar esse vídeo, pegar outros vídeos e mandar para essas pessoas, explicar para essa pessoa. E aí, se ela acreditar ou não, aí infelizmente é um problema que ela tem que resolver entre ela e Deus depois. Glória a Deus. Essa foi a parte 1 da nossa aula. Vou fazer a parte 2 e espero que vocês estudem, vejam esse vídeo, pesquisem, não fiquem somente naquilo que está sendo ensinado nos vídeos, nem por aqui ou por outro canal. Você mesmo pode pegar, aprender, estudar e basear a sua fé naquilo que você está aprendendo, que o pastor está pregando, que a Bíblia está escrito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos caminhar sendo sábios e não seremos enganados por ninguém. Glória a Deus. Você que mora em Atibaia, Bragança, Bom Jesus dos Perdões, Piracaia, Nazaré, Mariporã, está perto aqui de nós. Nós estamos em Atibaia, na rua Sebastião Garcia Jimenez, número 55. Temos cultos às 19h30 de quarta-feira, 19h30 na sexta-feira e às 19h no domingo. Contamos com a presença de vocês. Se você precisar de ajuda, está precisando de uma visita, precisando de algum aconselho, algum conselho, aconselhamento, escreva aí no YouTube, coloque o seu número, chame a gente no comentário. Vai lá no Instagram, ICB Atibaia, lá você vai ser respondido, acolhido. Venha participar junto conosco, estamos precisando de pessoas para trabalhar na Seara, porque ela é grande. E há muitas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, então eu espero contar com você. Eu agradeço mais uma vez por estar aqui pregando a palavra, ensinando, e até mais.